Agora sim a gente fala sobre a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda do INSS, decisão tomada em dezembro de 2022. No acórdão, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. E para a gente entender o que isso vai afetar na vida dos aposentados, nós conversamos agora com o especialista em direito tributário, Danilo Schettini. Doutor Danilo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui falando com você e com seus telespectadores. Danilo, o que é que muda a partir de agora com a publicação da decisão? Pois é, em dezembro tivemos a votação em que, por 6-5, ficou decidido que o beneficiário do INSS tem direito à revisão da vida toda. Essa decisão, embora tenha ocorrido em dezembro do ano passado, ela ainda não tinha se tornado pública. O INSS ele tem que ser intimado dessa decisão. Em fevereiro, o INSS, inclusive, peticionou pedindo a suspensão nacional de todos os processos que tramitavam em primeira e segunda instância, porque já haviam alguns juízes que, depois da decisão de dezembro de 2022, começaram a dar andamento nos processos que estavam parados e já começaram a condenar o INSS. Em decorrência disso, o INSS fez esse pedido de suspensão e um dos argumentos é de que ele não tinha conhecimento ainda oficial da decisão do STF. Agora, com esse acórdão, essa petição do INSS ela meio que cai por terra e agora ele foi, de fato, intimado da decisão. Então, agora ele tem conhecimento da decisão. Inicia aí o prazo para o INSS entrar com embargos de declaração, é o que esperamos que vá acontecer, pois depois dessa petição que o INSS pediu a suspensão nacional, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 10 dias para o INSS apresentar um cronograma. O INSS não apresentou o cronograma e na petição em que ele explicava porque não aplicava, não apresentava o cronograma, o INSS ele disse que... Desculpa, Vitor. O INSS... Desculpa. Imagina, mas e a partir de agora como é que acontece, doutor Danilo? Quem pode se beneficiar dessa decisão? Qualquer trabalhador que tenha contribuído antes de 1994 pode fazer o pedido para que seja beneficiado também por esse recálculo, digamos assim? Como é que funciona, doutor? Correto. A revisão da vida toda ela busca trazer todos os salários do trabalhador antes de julho de 1994. Todos os benefícios concedidos a partir de 1999 até 2019, eles foram calculados com base na Lei 9876 de 99. E a discussão da revisão da vida toda, ela está exatamente em cima dessa lei. Então, os benefícios que foram concedidos nesse período utilizaram salários apenas a partir de julho de 1994. E agora, com a revisão da vida toda, é possível que o trabalhador traga todas as contribuições anteriores a julho de 1994 e nem todos os aposentados, Vitor, terão vantagem trazendo essas contribuições. É uma revisão de exceção, a minoria é quem realmente vai se beneficiar, mas muitos aposentados se beneficiarão com essa revisão. Mas essa revisão ela é automática, doutor, ou não? O aposentado ou aquele que se enquadre nesses critérios, ele precisa refazer o pedido ao INSS? Não. Não é automático, o INSS não vai operacionalizar direto, depende de uma ação judicial, então existem várias ações, como eu disse, paradas, né? Estavam aguardando a decisão, elas já começaram a ter andamento e quem quiser fazer a revisão da vida toda, primeiro, precisa fazer um cálculo para identificar se no seu caso é vantajoso fazer a revisão da vida toda e, sendo vantajoso, ingressar com um processo judicial pedindo essa revisão. Por hora, é apenas por uma determinação judicial que o INSS fará a revisão da vida toda. Não vai acontecer de forma automática, pelo menos não por hora. O ministro, ele chegou a dizer que pretendia, pelo menos em fevereiro, fazer um acordo para poder pagar a revisão da vida toda, mas não tem nada ainda oficializado. O INSS, inclusive, disse que não, nessa petição, que não, quando ele não cumpriu o prazo, né, do ministro Alexandre de Moraes, Poxa vida. Vitor, eu tô com uma criança aqui, desculpa. Imagina, doutor, fica tranquilo. Em casa agora à noite aqui, ele tá atrapalhando um pouquinho aqui.
Eu peço desculpa aos ouvintes. 10 horas e 31 minutos. Deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta, doutor. E até o senhor tocou nesse ponto, né? É preciso que seja vantajoso o cálculo, né? Para o trabalhador, para o contribuinte, é preciso que seja vantajoso, né? Então, esse é um ponto de atenção, né? Porque não adianta apenas ter tido contribuições anteriores a essa data, né, de 1994. É preciso que o trabalhador, então, avalie, né? Porque se fosse um valor mais baixo, né, ou uma contribuição mais baixa, se ela entrasse no cálculo, ela poderia puxar, na prática, o valor do benefício para baixo. É isso? É esse cálculo que tem que ser feito? É nisso que tem que pensar o trabalhador, o doutor Danilo? Exatamente, Vitor. O benefício pago pelo INSS, via de regra, ele utiliza a média das suas contribuições. Então, na vida laboral do trabalhador, ele teve oscilações, momentos que recebeu mais e menos, e o benefício, geralmente, ele é uma média dessas contribuições. A média feita pelo INSS observava apenas as contribuições a partir de julho de 1994. Então, quem, a partir de 94, começou a receber salários maiores na sua história laboral, para essa pessoa, provavelmente não vai valer a pena a revisão da vida toda. Por outro lado, algumas pessoas na década de 70, 80 tinham salários maiores e na década de 90, às vezes por não conseguir uma melhor qualificação no mercado, acabou aceitando empregos que pagavam um pouquinho menos, e quando o benefício foi concedido para essas pessoas, observou-se apenas essas contribuições menores, aqueles grandes salários que ele recebeu na década de 70, 80, por exemplo, não foram considerados. Então, para esse tipo de aposentado, é muito importante fazer a revisão da vida toda e trazer essas contribuições para aumentar o valor do benefício. Mas é importante, sim, fazer, antes de entrar com esse processo judicial, um cálculo para identificar se de fato vai ser ou não vantajosa a revisão da vida toda. Perfeito. Doutor Danilo Schettini, advogado especialista em direito tributário. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença com a gente, pelas explicações todas, para a gente tentar entender exatamente do que se trata essa decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão da vida toda do INSS. Obrigado, doutor. Boa noite. Eu que agradeço. Fico à disposição. Um grande abraço.